todo o país, viabilizadas através das associações e federações estaduais. E entre os melhores parceiros da confederação está a galera do Espírito Santo, responsável por pelo menos um grande campeonato do ano. Nessa temporada, o encontro valeu como terceiro do ranking e reuniu bodyboarders divididos em 5 categorias nas ondas da Barra do Jucu. Destaque, é claro, para a disputa entre os profissionais. No feminino, por exemplo, foram 16 competidoras que disputaram uma fase antes do evento principal, as quartas de final. Com poucas participantes, o nível estava bem alto. Em um campeonato curto, qualquer erro pode ser fatal. Não tem bateria fácil e quando menos se espera, aparece uma top final. E liderados pelos australianos, os bodyboarders que disputam o Mundial Profissional resolveram mudar a estrutura da categoria. A partir de 2001, foram criadas 2 divisões. A mais importante reúne os top 44, escolhidos pelos próprios competidores a partir da lista da Global Organization of Bodyboarders, além de 4 convidados por etapa. Batizado de Super Tour do GQT, sobem para a elite, substituindo os surfistas piores classificados. A disputa masculina profissional em Barra do Jucu, no Espírito Santo, com premiação de cerca de R$15 mil, além do brasileiro, contou pontos também para o Mundial. Foram só as mulheres que deram show em Barra do Jucu. No profissional masculino, a qualidade superou a quantidade e desde a primeira fase o bicho pegou. Foi um round antes da realização das oitavas de final. 32 atletas divididos em 4 baterias de 4 corredores. Os 16 classificados seguiram então para as oitavas, onde aconteceram mais 8 baterias, agora com 3 competidores. Nessa fase entraram na água os top 8. Sem a presença da maior parte da elite nacional da categoria, a nova geração tomou conta, tirando da competição atletas experientes, como o campeão mundial amador de 94, Jefferson Anucci, que perdeu logo na estreia. Na maratona de baterias, a principal estrela da competição, o pernambucano Diego Cabral, entrou na água com o status de líder da divisão de acesso do Mundial, seguindo para as quartas de final em segundo, atrás de Leonardo Cali. Quartas de final da categoria feminino profissional na terceira etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboard 2001. Em baterias de 3 competidoras, uma saía fora. Nessa foi a catarinense Cristiane Fontoura, que ficou diante da maior experiência da gaúcha Joselane Amorim, vencedora da prova anterior em Campos, Rio de Janeiro, e da catarinense Soraya Rocha, que já dava as cartas, colocando pra dentro sem medo de ser feliz, provando o título de número 1 do planeta. Graças a Deus, um campeonato com onda, né? Não foi direita. Entre as meninas de 3 estados diferentes, a paulista Juliana Freitas não encontrou as ondas certas e foi eliminada pela catarinense Juliana Pacheco, que mostrou muita disposição, e ainda pela capixaba Gabriela Hoffman, que apostou nas da série, investindo principalmente nos rolos. Quartas, rolou a maior zebra da fase, com a santista Lissandra Tucci sendo surpreendida ao errar nas finalizações. Quem se aproveitou bem foi a paranaense Francis Aoto, que partiu para cima,
buscando lip para seguir para a semifinal, fazendo dobradinha com a capixaba Cristiane Cali, inspirada, aplicando variações de 360 na série. Daí com atletas profissionais. A paranaense Karine Saboia, ainda amadora, não resistiu à maior presença da capixaba Mayla Venturini e da conterrânea Angélica Carneiro, que seguiram juntas. Angélica estava turbinada, manobrando com velocidade e terminando as ondas na areia. Quartas de final da categoria Feminino Pro, eram 3 competidores atrás de 2 vagas. Entre os homens, o bicho pegou um pouco mais, com 4 caras atrás de 2 lugares na semifinal. Na primeira, o capixaba Magno Oliveira e o paulista Marcelo Godoy, que se machucou na fase anterior, foram eliminados. Quem passou em segundo foi outro capixaba, Leonardo Costa, que apostou nas da série e só não superou o baiano Uri Valadão, que estava realmente inspirado, conseguindo uma nota 10 unânime, aplicando um ARS e finalizando com um belo rolo aéreo na junção. Consegui. Melhor hora para os cearenses na competição. Potência da categoria no país, o Ceará teve seus 2 representantes eliminados. Em quarto, finalizou Tainan Monte, com Melk Lopes em terceiro, precisando de uma onda para reverter o resultado. Por outro lado, os competidores do Sudeste fizeram a mala. Em segundo, o carioca Santiago Tobar apostou nos 360 invertidos, enquanto o vencedor do confronto, o capixaba Anderson de Souza, investiu nos aéreos, voando alto direto para a semifinal. Na terceira etapa do Brasileiro de Bodyboard dessa temporada, o carioca Alexandre Cruz não achou as ondas certas e ficou nos 360. Quem também ficou por ali foi o capixaba Leonardo Cali, que boiou nos 10 primeiros minutos, não encontrando tempo suficiente para uma reação, apesar dos fortes rolos. Carimbaram o passaporte rumo à semifinal o cearense Marcelo Freitas, que mostrou disposição nas séries que chegavam a 1,5 metros, e o capixaba Lucas Nogueira, bastante fluido, com 360 e rolos na junção. Eu abri a bateria. Mais uma surpresa. Destaque no Mundial, o pernambucano Diego Cabral terminou eliminado na 4ª colocação. Também foi para casa mais cedo o baiano Lucas Queiroz, que teve um excelente momento na bateria, com direito a 360 e um tubinho. Estava difícil superar o catarinense Luiz Gustavo e o cearense Roberto Bruno. Roberto mandou um aéreo nota 10 na junção, enquanto Luiz escolheu as da série, mandando ARS limpos, com muita pressão em todas as manobras. Então a gente apoia, e não só apoia, a gente torce, né? E espero que eles sejam felizes no esporte e aproveitem o esporte para divulgar uma coisa Brasileiro de bodyboard em 2001, Juliana Pacheco escolheu as intermediárias e terminou em 4º na disputa e em 7º no geral. Na frente, mas também fora da decisão, Cristiane Cali não achou as ondas. E nesse confronto era proibido errar. Do outro lado estava Soraya Rocha, atual número 1 do mundo, que apostou nos 360 e rolos na junção e só não superou Mayla Venturini em um momento inspirado, em sintonia total com as séries. Na melhor onda foram 3 360, seguidos de um rolo e um aéreo na junção. Dei sorte, que achei boas ondas na bateria. Graças a Deus tem dia. Santo, a segunda semifinal Feminino Pro foi um confronto entre 2 representantes da região sul e 2 capixabas. O equilíbrio ditou o ritmo, com a paranaense Francis Aoto e a local Gabriela Hoffman dando adeus ao campeonato. Na hora decisiva, a combinação de rolo e 360 não garante o resultado.
Sabendo disso, a experiente gaúcha Joselaine Amorim foi mais longe e numa boa esquerda mandou 2,360 e um rolo na junção. Joselaine só não foi melhor que outra capixaba na disputa, Angélica Carneiro, que estava muito veloz, finalizando na areia. Final, válida pelos rankings brasileiro e pela divisão de acesso do Mundial, o baiano Uri Valadão não entrou em sintonia como na fase anterior e não conseguiu o número de ondas suficientes, finalizando em 7º, saindo da competição junto com Santiago Tobar, outro que não mostrou a concentração dos desafios anteriores. De olho em uma vaga na decisão, Lucas Nogueira buscou o limite, investindo nos ARS, seguindo em frente junto com Roberto Bruno, que usou a experiência, esperando as melhores da série para esculachar. Em uma boa direita, por exemplo, Roberto mandou 2 rolos fortes. Marcelo Freitas, que em seu melhor momento mandou um 360 com um rolo na junção. Em 5º no geral e 3º na bateria, Luiz Gustavo foi o outro desclassificado, sem mostrar a força na disputa anterior, quando realmente quebrou. Completaram a grande decisão Leonardo Costa e Anderson de Souza. Investindo nas direitas, a dupla apostou nos 360, finalizando sempre com uma manobra expressiva. Leonardo venceu o confronto, mas Anderson desequilibrou com os aéreos. Na categoria Mirim, foram 15 inscritos, com representantes do Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo e um cearense. Aconteceram 3 fases até a grande decisão, onde os locais foram maioria. O líder do brasileiro, Felipe Peruzin, terminou em 3º, superado pelo baiano Vinícius Alvim, o vice-campeão da etapa, e pelo capixaba Washington Júnior, que aplicou um excelente rolo aéreo, provando que o título tinha dono. Atletas do Paraná, São Paulo, Bahia, Pará, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Ceará e Pernambuco participaram do desafio, que não contou com nenhuma representante do Rio de Janeiro. Depois de 3 fases na decisão, Alexandra Cagaia foi a 4ª classificada, superada por Ana Paula Portela, Nara Caroline e Patrícia Setúbal, que superou a falta de apoio para chegar no topo do pódio. Só na primeira fase foram 12 baterias, a maioria de 4 competidores. No total foram 45 inscritos que se confrontaram em 4 fases até a final. Competidores da Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina e Ceará foram à Barra do Jucu e na decisão os locais dominaram, com 3 entre os 4 participantes. Nessa, o carioca Joaquim Carvalho foi o 4º, superado por Lennon Araújo, Felipe Serrano e Paulo César, o campeão. E ainda a gaúcha Joselaine Amorim e a catarinense que está morando no Rio de Janeiro, Soraya Rocha. A 4ª classificada foi Mayla Venturini, que apostou nos rolos, mas não foi tão feliz. Em 3º, Angélica Carneiro continuou investindo na velocidade, variou bem os 360 com os rolos, principalmente na junção, mas não superou a experiência e a boa fase de Joselaine Amorim, que mandou uma grande variação de 360. E num nível acima das adversárias, em um domingo iluminado, Soraya Rocha fez a festa em Barra do Jucu, finalizando sempre com um rolo na junção. Então, em fases, os capixabas Lucas Nogueira, Leonardo Costa e Anderson de Souza tiveram um encontro decisivo com o cearense Roberto Bruno. Foi um confronto equilibrado e de altíssimo nível.
Para se ter uma ideia de como a bateria foi pesada, Leonardo Costa, o quarto colocado, variou nos 360 e ainda mandou fortes rolos. Na frente em terceiro, Lucas Nogueira não foi constante e no melhor momento acertou um bom ARS, mas não conseguiu mais que isso e terminou superado pelo cearense Roberto Bruno. O mais experiente entre os finalistas, Roberto Bruno é eterno candidato ao título nacional. Dessa vez investiu nos ARS, mas não conseguiu impressionar mais que os aéreos nas alturas aplicados por Anderson de Souza. Anderson colocou muita pressão nas manobras, subiu no topo do pódio e agora vai curtir a conquista, pelo menos até a metade de outubro, quando rola a quarta prova do Brasil.